Os 7 estágios da retenção do sêmen. Você já sentiu que algo dentro de você está sendo desperdiçado, mas não sabe exatamente o que? Talvez seja o fogo que carrega no centro do seu ser. Uma energia tão poderosa que, quando bem cultivada, transforma completamente a vida do homem. Mas e se eu te dissesse que a maior força masculina, o patrimônio da virilidade, está sendo escoada silenciosamente a cada instante? Que existe um segredo milenar guardado pelas grandes tradições espirituais, uma arte escondida que poucos ousam praticar, o cultivo e a retenção do sêmen. Poucos sabem que o fluido seminal não é apenas um subproduto biológico, mas uma essência vital, fonte de vigor, clareza e espiritualidade. Muitos homens vivem reféns do imediatismo, entregando sem consciência aquilo que poderia ser a base de sua força interior. O que você chamaria de força, sucesso, magnetismo, talvez seja só resta de uma energia dispersa ao vento sem direção. Tomar consciência disso é uma decisão que mexe com seu âmago, que exige coragem para enfrentar o condicionamento moderno. Nesta jornada, você vai percorrer os 7 estágios da retenção seminal, uma trilha ancestral que elevados mestres taoístas, alquimistas e tântricos dominavam, assim como ícones da história recente, que entenderam o poder da energia sexual controlada. Prepare-se para enxergar o corpo, a mente e a alma como um só campo de batalha e santuário, onde o controle dessa energia abre portas para uma nova realidade. O que parece um sacrifício é, na verdade, a chave para sua ascensão. O caminho da retenção do sêmen é pouco compreendido, até mesmo temido, na era do consumo acelerado e da busca incessante por gratificação. Mas esse caminho não é sobre privação. É sobre reconexão profunda com uma força que você carrega desde o nascimento e que, quando negligenciada, se torna fonte de fraqueza, dispersão e perda de sentido. A mente do homem moderno está cercada por estímulos que o empurram para a descarga imediata. A cultura da rapidez, o excesso de informações, o constante bombardeio audiovisual. Você não está sozinho nessa batalha invisível. Muitos homens sentem esse vazio que cresce silenciosamente, esta sensação de que algo lhes escapa, mesmo sem saber exatamente o que. Em cada esquina, o consumo desenfreado de estímulos sexuais cria um ciclo, onde o corpo se torna refém da excitação momentânea e a mente perde a clareza, a força de vontade e o propósito. O desafio maior não está na ausência de desejo, mas na falta de consciência sobre o que se faz com ele. Diversas tradições milenares, da China à Índia, do Tantra ao Taoísmo, compreenderam que a energia sexual não é para ser desperdiçada, mas cultivada, transformada em força que nutre o corpo, a mente e o espírito, o sistema nervoso, o metabolismo hormonal, a química cerebral. Tudo se alinha quando o sêmen é preservado, não como fim, mas como meio para um estado superior de presença e poder. Porém, esse domínio exige superação de condicionamentos enraizados e de uma cultura que prega o contrário, a descarga rápida como sinônimo de masculinidade. Você passa a ser desafiado internamente a abandonar esse padrão, parando para reconhecer que o que parecia natural pode ser uma prisão invisível, e que a saída está na coragem de controlar onde muitos apenas cedem. Mas o que poucos sabem é que essa jornada tem etapas, sinais claros e transformações reais. E somente quem trilha cada estágio com integridade alcança o verdadeiro poder do sábio alquimista interior. Era uma manhã fria em São Paulo, quando Lucas entrou na pequena sala de meditação do centro onde havia decidido iniciar sua jornada de retenção seminal. O ar tinha um leve odor de incenso, e a luz que entrava tímida pelas janelas criava sombras dançantes nas paredes. Ele sentia o peso invisível de anos entregues aos impulsos, noites de exaustão, distração constante, uma sensação contínua de vazio, mesmo em meio a conquistas. O instrutor, seu velho amigo Marcos, sentou-se em silêncio e falou com calma. Lucas, o primeiro passo nessa jornada não é físico, é um comprometimento da mente. Você está disposto a honrar sua força vital, mesmo quando tudo ao redor chamar sua atenção para o oposto? Lucas respirou fundo e aceitou o desafio. Nos dias seguintes, sentiu cada estímulo com uma intensidade até então desconhecida. O toque da roupa, o calor do sol daquela tarde, o querer urgente que vinha do corpo como um rugido silencioso.
Em vez de ceder, ele começou a perceber algo novo: o limite entre o impulso e a escolha. A mente, que antes parecia refém da necessidade, abriu espaços, pequenos, mas firmes, onde a consciência começava a vigiar a energia que corria em seu interior. Essa presença inédita modificava o ambiente ao redor. Os olhares femininos, por exemplo, não buscavam mais o acelerado, o ansioso. Surpreendiam-se com a serenidade que Lucas carregava, um convite silencioso que falava mais alto do que palavras. Mas Lucas também viu que esse estágio inicial não é para os frágeis. Surgiam dúvidas, irritações, fissuras no silêncio interno. O velho hábito de ceder à descarga reaparecia justo nos momentos mais difíceis, testando sua determinação. Era a luta do primeiro estágio, a decisão consciente que, apesar dos erros, pode pavimentar o caminho da força interior. E ao enfrentar essa batalha, Lucas começava a entender o que os antigos já sabiam. Nada grandioso nasce sem disciplina e sem o domínio do próprio fogo. João, após semanas de prática, encontrou-se sozinho em seu quarto ao final de um dia extenuante. Aquele silêncio, tão procurado e ao mesmo tempo temido, trouxe um choque inesperado. Ele percebeu que o desejo que julgava seu aliado se mostrava como um invasor disfarçado. Cada vez que a tentação surgia, não era apenas um impulso biológico, mas um padrão mental e emocional, reiterado incansavelmente pela cultura, pela mídia, pelas próprias memórias enraizadas. Era a prisão invisível da mente condicionada, que o fazia repetir ciclos de excitação e descarga que drenavam sua vontade e clareza. João percebeu que não tratava apenas do controle do corpo, mas da revolução interna contra forças que moldavam sua identidade e suas escolhas. A energia que poderia sustentar seu corpo, sua mente e sua alma havia sido entregue, dispersa, muitas vezes sem direção. Os homens, ele viu claramente, não nascem prisioneiros, mas são condicionados a viver sob o domínio do desejo não integrado, como se isso fosse sinônimo de virilidade. Mas o choque mais profundo veio quando João entendeu que negar o desejo não era a resposta, era a rejeição que alimentava o ciclo. Ele tentou esconder, sufocar, mas o fogo interno, sem uma canalização consciente, virou tormenta. Era um conflito de dentro para fora, onde a verdadeira força só surge do encontro com a sombra, da aceitação e da transformação. Essa revelação é dura e libertadora. O domínio da energia sexual não é uma guerra contra o que você é, mas um pacto consciente para usar essa força com maestria. Quando a mente começa a distinguir o impulso passageiro do propósito duradouro, o homem deixa de ser refém e se torna senhor da própria vida. E esse ponto de ruptura, essa tomada de consciência profunda, é o que diferencia o aprendiz do mestre. Quando a energia deixa de controlar, tudo à sua volta muda. O respeito surge, a presença se impõe e a vida ganha outro ritmo, outro peso. Numa manhã silenciosa, Eduardo caminhava pelo parque com o peso de semanas acumuladas, dúvidas e tensões que lhe pesavam no peito. Ao seu lado, Catarina não buscava palavras fáceis, mas oferecia o espaço que só a presença sincera pode gerar. O olhar dela não carregava julgamento, apenas uma expectativa firme. Ela sentia, como poucas conseguem, o embate invisível dentro dele, entre o desejo urgente pela satisfação imediata e a vontade profunda de permanecer íntegro, equilibrado consigo mesmo. Ali estava o teste silencioso que poucos homens enfrentam em sua essência: resistir ao chamado constante da carência e da urgência, ao impulso de controlar, manipular ou ceder, para simplesmente estar, presente no momento, íntegro e suficiente, ainda que a chama do desejo ardesse como provocação viva no peito. O silêncio que preenchia o espaço falava mais alto do que 1000 palavras, revelando o verdadeiro domínio interno que separa o passageiro da verdadeira jornada do homem. O riso leve de Catarina, seu suspiro contido, foram o testemunho desta luta interna. Um fogo intenso que, ao invés de consumir, foi canalizado como força serena, uma chama constante que iluminava sem queimar. Naquele instante, a mente dessexualizada se manifestava em sua forma mais pura. Não a ausência do desejo, mas a maestria sobre ele. Você já esteve nesse limiar?
na tênue linha entre o impulso e a consciência, entre a sombra e a luz. Ali se decide quem você é de verdade, refém do desejo ou mestre do próprio fogo. E quando essa escolha é feita, o mundo ao redor muda. O que antes era ansiedade, vira presença magnética. O que antes era fuga, transforma-se em convite genuíno para o encontro. Este é o desafio que poucas almas corajosas aceitam. É aqui, neste momento decisivo, que começa o verdadeiro despertar. O domínio da retenção seminal transcende a mera prática física. É a síntese da mente, do corpo e do espírito alinhados em um propósito maior. O homem que conquista esse nível não apenas controla seu desejo, mas o transforma em força criativa, em presença magnética e em serenidade interior. Essa não é uma renúncia fria e vazia, mas uma ascensão consciente para uma existência mais profunda e plena. Ao longo dessa jornada, milhões de padrões antigos são desfeitos. A impulsividade cede lugar à disciplina sábia. O vazio se preenche com significado, e o fluxo de energia antes disperso passa a sustentar cada decisão, cada gesto, cada palavra. A retenção não é um fim. É o início de uma transformação que reverbera por todas as dimensões da sua vida: saúde física robusta, clareza mental aguda, equilíbrio emocional estável e uma espiritualidade vivida no dia a dia. Esse poder, entretanto, carrega uma responsabilidade. Quanto maior a energia, maior o compromisso com a humildade, a sinceridade e o serviço ao mundo. É esse equilíbrio que sustenta o homem que transcende o comum, que influencia sem manipular, que atrai não por necessidade, mas por autenticidade. Você já percorreu os primeiros estágios dessa caminhada e sabe que o desafio é real, mas as recompensas são imensuráveis. Agora, cabe a você escolher: continuar na rotina da dispersão ou sustentar essa energia sagrada como um mestre da própria vida. A ciência moderna começa a entender os benefícios que as tradições ancestrais conhecem há milênios. Está pronto para assumir sua soberania, abandonar os velhos padrões e emergir como uma força integral, autônoma e inspiradora? O verdadeiro estoico moderno não precisa provar nada a ninguém. Ele sustenta tudo dentro do peito, e é essa força silenciosa que molda seu legado e sua liberdade.